Queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra por favor a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, conforme o relato do evangelista João, um capítulo muito conhecido das Escrituras, capítulo 4. Graças a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui, para adorar e exaltar, bem dizer o nome de Jesus, e também receber o alimento que a nossa alma precisa, que é a sua palavra. A nossa alma se alimenta da palavra que vem do Senhor. Obrigado, pastor Samuel Goulart. Graças a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Nilton, pastor Lediel, pastor Alessandro. Que bom estar na igreja de Blumenau, servindo ao Senhor Jesus aqui. Servir a Jesus já é muito bom, e aqui em Blumenau é melhor ainda, é bênção. Amém, queridos? Capítulo 4, vamos ler por favor. E há uma palavra de Deus no nosso coração. Quando o pastor Lediel me propôs o convite, me senti muito honrado, mas também temeroso, porque sei que é uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. Vamos lá? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, ou meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes quantos? 5 maridos, e o que agora, o sexto, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Revelou a minha vida, então tu é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém disse nada. Que perguntas, ou por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele,
pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali quantos dias? 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam para a mulher: olha, já não é mais pelo que dissestes que nós cremos nele, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Dê glória a Deus e aleluia, porque Jesus é o Salvador do mundo. Queridos, se nós fôssemos resumir esse capítulo numa única palavra, eu creio que essa palavra seria água. O capítulo 4 do Evangelho escrito por João, ele gira em torno dessa palavra água, e depois seria sede. Ele gira em torno dessas palavras. O Evangelho de João fala com propriedade desta água, a mesma água que compõe 2/3 do nosso organismo, e curiosamente 2/3 do planeta. Aquela água descrita lá em Gênesis, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é essa mesmo. E foi assentado à beira de um poço de águas profundas, que Jesus nos ensina, através desse discurso, através dessa conversa, grandes lições da vida. Esse poço que nós estamos falando não é qualquer poço. É um poço que já tem 4.000 anos, e até hoje esse poço tem água para os sedentos do deserto. Esse poço até hoje sacia a sede daqueles viajantes do deserto. Mas na visão de João, na narrativa de João, Jesus, ele coloca Jesus, ele mostra Jesus também como um poço no meio do deserto. Não um poço que dá água que mata a sede do corpo, mas um poço que dá água que mata a sede da alma. João, ele faz questão de mostrar no Evangelho esta água matando a sede de muita gente, porque no capítulo 2 é a água transformada em vinho que mata a sede das pessoas que estavam naquela festa em Caná da Galileia. No capítulo 3 ele apresenta Jesus como a água, e apresenta a água para a salvação, para o novo nascimento. E agora no capítulo 4, ele mostra Jesus oferecendo esta mesma água para esta mulher que vive num deserto terrível e precisa muito encontrar-se com essa água, a água que ele tem para nos dar. Você percebe no capítulo 4 que Jesus tem um interesse, é o interesse de Jesus saciar a sede daquela mulher. Ao que parece, ele conhecia muito bem quão grande era a sede que aquela mulher tinha, por isso ele mesmo lhe procura para saciar as sedes daquela mulher. Nesta noite eu quero conversar com você, ministrar sobre o seu coração, sobre essa mensagem com esse tema, as sedes da samaritana. E você vai ver que nós temos as mesmas sedes que ela. Às vezes a gente não reconhece, mas temos as mesmas sedes, e só Jesus pode saciar a nossa sede. Antes, porém, eu gostaria de fazer você lembrar e analisar com você o início, a abertura, a cabeça do capítulo 4 do Evangelho escrito por João. E João inicia esse capítulo falando de um assunto polêmico, aonde Jesus foge da popularidade, de uma discussãozinha que houve ali, e estava havendo um duelo para saber quem batizava mais, para saber quem ia procurar quem, e se Jesus estava batizando mais do que João Batista. E João, o escritor, o evangelista, ele faz questão de mirar em Jesus e perceber que Jesus foge daquela discussão tola, sem nenhum fruto, sai dali e vai para Samaria. E eu fico pensando que no início do capítulo, por que é que Jesus não quis ficar ali no sul do país? Por que Jesus não quis ficar ali em Jerusalém? Ali era o lugar dos grandes mestres, dos grandes rabinos. Ali era o lugar das massas. Era ali que vinha gente do mundo inteiro para ouvir os maiores discursos que os grandes rabinos tinham para dar. Era como se alguém estivesse chegado no centro da religião mundial. O lugar mais religioso do mundo era ali. E por que alguém que queria ser um pregador iria sair dali? Pelo contrário, todos nós que somos pregadores íamos querer ter uma oportunidade de estar no templo em Jerusalém.
e íamos querer ter uma oportunidade de poder falar para alguém. Isso iria abrir a nossa agenda a título de país, a nível de país, e quem sabe até a nível de mundo. Amanhã depois nós seríamos conhecidos como o pregador que pregou lá no templo em Jerusalém, seríamos conhecidos como um grande rabino. Mas o texto mostra que na contramão da lógica humana, Jesus abandona Jerusalém, Jesus deixa a Judeia, Jesus sai do templo e sobe ao norte, mas ele passa pelo centro do país, ele sai da multidão, ele sai do evangelismo em massa, ele sai da pregação para grandes multidões e vai evangelizar uma única e exclusiva mulher. E o que é que leva Jesus a sair dos holofotes da mídia para ir fazer um discipulado na casa de alguém? O que é que leva Jesus? Eu diria que o que motivou Jesus foi a sua visão. Sim, a visão missionária de Jesus. Jesus sai do sul e vai para o norte. Jesus deixa os holofotes e vai para a evangelização pessoal. O que é que motivou Jesus a fazer isto? A sua visão missionária. Porque a nossa visão missionária, ela é curta, ela muitas vezes é geográfica, ela é cultural. Nós tendemos a evangelizar quem a gente gosta, quem se parece com a gente, quem tem um tipo mais ou menos parecido, ou uma religião mais ou menos parecida com a gente. Mas Jesus tem uma visão missionária diferente. A visão de Jesus é muito mais diferente da nossa, e eu quero constatar apenas 3 aspectos diferentes da visão de Jesus. Primeiro, a visão missionária de Jesus é ilimitada. Em segundo, a visão missionária de Jesus é estratégica. E em terceiro, a visão missionária de Jesus é perseverante. Perceba, ela é ilimitada por quê? Porque no capítulo anterior, Jesus está evangelizando um homem. E no capítulo 4, Jesus está evangelizando uma mulher. Ela é ilimitada porque naquela época havia uma grande separação entre homens e mulher, e ninguém parava para evangelizar uma mulher. Mas a visão missionária de Jesus não leva em consideração o sexo. Ele leva em consideração que dentro de um homem, dentro de uma mulher tem uma alma, e dentro desta alma tem sede, e se tem sede tem lugar para o evangelho. A visão missionária de Jesus, ela é ilimitada. Ela alcança o homem, mas também alcança a mulher, ela alcança a criança, mas também alcança o idoso. Ela é ilimitada. A visão missionária de Jesus é ilimitada. Por quê? Porque esse homem não é qualquer homem, ele é um homem muito rico. O teólogo John Gill dizia que este homem, se confirmado fosse que ele era dos registros da história, então ele era o 3º homem mais rico de Jerusalém. E esse homem tinha uma fortuna equivalente, um poder aquisitivo tão grande que era possível ele sustentar uma cidade pequena por 10 anos sem deixar faltar comida. Mas o evangelho, a visão missionária de Jesus vai até esse homem rico, milionário, só que ela também vai lá num lugar pobre, alcançar uma mulher que não tem sequer alguém para ir buscar água para ela. Nós sabemos hoje, pelas pesquisas de caráter missionário, que existem 2 classes difíceis para evangelizar, que são os super ricos e os super pobres, pois Jesus alcançava tanto os super ricos, como também alcançava os super pobres. Na agenda de Jesus, não importava se o indivíduo andava de BMW, de Porsche Panamera, ou andava de pé mesmo, de jipé ou de bicicleta. Aonde tinha uma alma, Jesus estava lá para evangelizar. A visão missionária de Jesus era ilimitada. Não só isso, o capítulo 3 e o capítulo 4 fazem um paralelo muito grande e um paradoxo ao mesmo tempo. Por quê? Porque o homem não era qualquer um, o homem era doutor. O homem não era um professorzinho qualquer, o homem dava aula na universidade, ele dava aula para professor. O homem conhecia tudo de Bíblia, sabia o Antigo Testamento de cor, ele era mestre de mestres. E já a mulher era ignorante e não sabia dizer se era o jeito de adorar ou o lugar que se adorava que fazia diferença. Ela ela nutria dentro dela conceitos que ela aprendeu no passado com a geração passada, e ela de fato não sabia nem como era adorar a Deus. Mas Jesus não quis saber nada disso.
O evangelho, a visão missionária de Jesus, ela é ilimitada. Ela alcança o doutor que fala vários idiomas, mas ela também alcança aquela pessoa que só sabe falar problema, pois o evangelho alcança um e alcança outro, transforma os dois, porque é o poder de Deus. Não só isso, esse homem é um homem moral, é daquele tipo de homem que você dizia, que eu e você diríamos assim, ó, só falta aceitar Jesus, porque o homem já está perfeito. Já a mulher, nós ia olhar para ela e dizer, eu não sei não, acho que não tem jeito não, essa daí nem Jesus dá jeito, é uma mulher imoral, é uma mulher que vive uma vida não de acordo com as escrituras, uma mulher que vive uma vida errada. No entanto, a visão missionária de Jesus, ela não tem limite. Ela alcançou a casa de um homem que se julgava ser moral, mas ela também alcançou a casa da pessoa pior que poderia ter naquele bairro. Mas o evangelho não encontra barreiras, aonde as portas estão abertas, ele entra e faz a transformação. A visão de missionária de Jesus, ela não é só uma visão ilimitada, ela também é uma visão estratégica. Diga comigo, ela é uma visão estratégica. Sabe por quê, irmãos? Porque o norte seria totalmente evangelizado. Lá em Cafarnaum, Jesus haveria de colocar a sua base militar, lá em Cafarnaum. Lá Jesus teria a maioria dos discípulos, a maior parte dos discípulos de Jesus é da Galileia, do norte do país. Jesus não estava preocupado com o norte, porque sabia que o norte seria totalmente evangelizado, estava sendo evangelizado. Jesus também não estava preocupado com o sul, ele já estava numa campanha, pregando no templo, no sul, ali no templo. Ele ia de madrugada, cedo pela manhã, já estava pregando lá, mas o centro do país precisava ser evangelizado. O centro do país estava esquecido, o país estava polarizado entre o norte e o sul, e as pessoas pregavam de um lado e do outro, mas não passavam por aquele caminho. E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, não do ponto de vista geográfico, porque haviam 3 caminhos para ir por norte, só que as pessoas preferiam, como se fosse aqui hoje, descer até Brusque, pegar a BR-101 e ir para São Paulo, do que passar por Jaraguá do Sul e atravessar direto. Elas preferiam para não ter que passar em Samaria. Samaria era um lugar isolado, Samaria era um lugar evitado pelos samaritanos. Só que a visão missionária de Jesus é estratégica, e quando Jesus escolhe colocar uma base missionária em Samaria, ele não vai procurar um rabino, não vai procurar um mestre, não vai procurar o prefeito daquela cidade, não vai procurar o líder, não vai procurar o guru, não, ele vai procurar a mulher que ninguém dá nada, ele vai procurar uma mulher problemática, ele vai procurar uma mulher conhecida não pelas suas virtudes, mas pelos seus defeitos. Por quê? Porque Jesus não vai chover no molhado. Se Jesus tivesse pregado o evangelho para um grande líder, todo mundo diria, o evangelho só faz o que todo mundo faz. Mas Jesus foi pregar para uma mulher que todo mundo dizia, não tem mais jeito, e Jesus falou, vou mostrar para vocês que o evangelho dá jeito em quem vocês dizem que não tem jeito. Aquilo que a religião judaica não pôde fazer, aquilo que a religião samaritana não pôde fazer, aquilo que as demais religiões não puderam fazer, o evangelho fez. Pegou aquela mulher lá dentro de Samaria e transformou a vida dela. A visão missionária de Jesus é estratégica. Por quantos anos o diabo vinha escravizando aquela mulher, e cada vez mais colocando o desejo no seu coração de ela sair e cometer os seus pecados, cometer aquilo que desagradava a Deus em busca da felicidade, e Deus foi dando corda para ela, mas chegou a hora que Jesus puxou o anzol e pegou a mulher, e aquela mulher que era um instrumento na mão de Satanás, se tornou uma missionária na mão de Jesus, e ninguém poderia dizer que era conveniente, porque era inconveniente, mas a visão missionária de Jesus foi estratégica, porque a partir dali todo mundo dizia, se Jesus transformou aquela mulher, pode transformar a minha vida também. Se Jesus transformou aquela mulher, pode transformar a sua vida também. A visão missionária de Jesus é estratégica. E finalmente, a visão missionária de Jesus é perseverante. Diga comigo, é uma visão. Você percebe, irmãos, que no capítulo 4, na primeira conversa com a mulher, quando a mulher conversa com ele, quem é Jesus na visão da mulher? Um simples judeu. Tu não sabe que os judeus não se conversam com os samaritanos? A princípio ele é um simples judeu. E se eu vou evangelizar uma mulher dessa, eu já penso, eu vou até embora, porque já me colocou aí como todo mundo.
Mas a visão missionária de Jesus é perseverante. Ele continua a conversar com a mulher. Ele continua a evangelizar a mulher. Se no versículo 9 ele é um simples judeu, no versículo 12 já surge uma pergunta. E a mulher pergunta: porventura és tu maior que o nosso pai Jacó? Opa, peraí, já não é mais um simples judeu. E Jesus continua perseverando no seu evangelismo. E no versículo 19, Jesus já não é mais um simples judeu. Jesus já não é apenas maior que Jacó. A mulher olha para Jesus e diz: agora eu sei que tu és profeta. Jesus não desiste da mulher. E à medida que ele vai trabalhando, que ele vai evangelizando, que ele vai entrando na vida da mulher, o conceito vai mudando e o conhecimento dela sobre ele vai mudando. Por quê? Porque 10 versículos depois, lá no versículo 29, Jesus já não é mais um simples judeu. Jesus não é apenas maior que Jacó. Jesus não é mais algum profeta, não. A mulher diz assim: eu acho que ele é o Messias. Você percebeu que está mudando o negócio? Você percebeu que à medida que Jesus vai conversando com a mulher, ela vai mudando o conceito, ela vai conhecendo mais Jesus? Jesus continua na sua visão missionária perseverante. E no versículo 42 que nós lemos, quando os samaritanos vão falar sobre Jesus, ele já não é mais um simples judeu. Ele não é apenas maior que Jacó. Ele não é mais um dos profetas. Ele não se parece ser o Messias. Os samaritanos têm a plena certeza: Jesus é o Salvador do mundo. A visão missionária de Jesus é perseverante. Jesus não abriu uma base missionária lá em Samaria e na primeira dificuldade pegou um missionário e foi embora. Ele ficou lá e foi evangelizando, e à medida que ele foi evangelizando, os samaritanos foram descobrindo que ele é o Messias. E quando nós adotamos a visão missionária de Jesus, nós não desistimos de ninguém. Por que não desistimos? Porque o evangelho é ilimitado. O evangelho é ilimitado. Ele entra na casa do pobre, mas entra na casa do rico, entra no coração do doutor, mas entra no coração do ignorante. O evangelho também é perseverante. Quando você persevera em pregar o evangelho, com o tempo a água molha, a pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa um dia deixa entrar e quando entra transforma. A visão missionária de Jesus é esta, e foi essa estratégia que Jesus usou para alcançar o coração daquela mulher. E aí nós chegamos na mulher agora para falar com ela, encontrar quais eram as sedes daquela mulher. Na conversa que Jesus tem com ela, Jesus descobre, Jesus vai colocando, Jesus vai fazendo vir à tona a realidade, a dura realidade daquela mulher, e aquela mulher tem uma sede muito grande. Jesus conversa com ela, ela tem uma sede muito grande. E você percebe que esta sede espiritual todos nós temos. Todos nós temos. Sede é um negócio incrível, misterioso demais. Porque você faz uma agenda de trabalho, você diz assim: ó, ninguém me interrompe, que eu tenho que acabar esse trabalho aqui. É um negócio urgente, é questão de vida ou morte. Não é assim? Aí você desliga o WhatsApp, coisa que é difícil fazer hoje. Você para com tudo que está fazendo e vai fazer aquele trabalho. Só que de repente começa a dar sede. E no começo você diz assim: ó, eu não vou tomar água, porque se eu tomar água eu vou perder tempo, depois eu vou ter que ir no banheiro. Não, eu não vou tomar água, eu vou me concentrar no meu trabalho. Mas não tem jeito. Você vai trabalhando e lá dentro alguma coisa vai dizendo para você: eu estou com sede, eu estou com sede. E daqui a pouco ou você vai tomar água ou não consegue mais trabalhar. Eu quero dizer para você que dentro de nós, a nossa alma é assim também. A gente faz uma agenda semanal e nessa agenda com certeza não está o horário do culto. Com certeza não está, se nós pudéssemos, nós estaríamos trabalhando agora. Você não está aí sentado porque esse banco é confortável e na sua casa não tem uma poltrona melhor. Você não está aí porque a atividade aqui é melhor do que na sua casa, não. Você está aí porque ainda que você tenha planejado trabalhar ou fazer outra coisa, aí dentro tem uma alma que começou a dizer: não falta no culto não. Não falta no culto não, porque eu estou com sede. E teve um culto que você até falhou. Você falou assim: não, hoje eu não vou no culto não, eu estou cansado, está chovendo, a pandemia está pegando todo mundo, eu não vou no culto, eu vou cuidar do corpo. Mas você ficou em casa e ela ficou gritando: eu estou com sede, eu estou com sede, eu estou com sede, eu preciso beber desta água. E aí você sofreu muito, e é por isso que quando chegou na outra terça-feira, você se arrumou e falou: antes que isso fique gritando dentro de mim a semana inteira, eu vou logo tomar desta água para saciar a minha alma.
E é interessante isso, sabe por quê? Porque essa sede é universal, todo mundo tem. Pode dizer que não, mas tem. Até quando você não era crente, não conhecia a Bíblia, você já tinha essa sede. Naquela época, a gente dizia para a alma assim: para de gritar que está com sede. Toda a vida me molestando, toda a vida me amargurando. Quando chegava de madrugada, que passava o barulho do dia a dia, das atividades, a correria. Quando batia o silêncio, e você dizia assim: o que é que me incomoda? Por que eu não sou feliz? E você chegava no quarto, fechava os olhos para dormir, e você ouvia aquela alma dizendo: eu estou com sede. Muitos de nós íamos para o bar no outro dia, na sexta-feira, e criava aquela expectativa de ir para o bar para tomar, encher a cara com todos os líquidos que tinha naquele boteco, e tomava, e por um momento esquecia, não ouvia aquela voz, mas no outro dia pela manhã, quando acordava, além da cabeça estar doendo, aquela voz não saía do ouvido dizendo: eu estou com sede. Muitas pessoas fizeram como a samaritana, foram para os casos extraconjugais, foram para a vida, para a prostituição, mas depois de cada relacionamento, quando deitava na cama, ouvia aquela voz dizendo: eu estou com sede. Até que um dia, quando não suportava mais, alguém lhe falou de Jesus, e você tomou dessa água e está até hoje tomando da água e não tem jeito de tirar de você. E você conversa com alguém, uma pessoa não crente, ela diz: eu não consigo entender, como é que vocês vão tanto na igreja? O que tem lá, meu Deus do céu, que faz você ir tanto lá? O que é que alguém tem tanto para ensinar? O que tem lá? Você pode dizer: tem água. Tem água. A igreja você pode chamar de bebedouro, de poço de Jacó. É um lugar onde a gente vem para tomar água e matar a sede da nossa alma. É por isso que você vem toda semana, e quando você falta, a sua alma grita: eu estou com sede. Aquela mulher também tinha sede. E quando aquilo começou a lhe incomodar, quem sabe no primeiro casamento dela, no primeiro relacionamento, quem sabe ela tenha casado. Ela tinha, quando solteira, uma sede muito grande, uma angústia, uma amargura muito grande. E à medida que aquilo foi crescendo, alguém se interessou por ela, e ela criou uma expectativa. E ela disse: esse homem vai matar a minha sede. E quem sabe, aqui fazendo uma conjectura, quem sabe ela tenha casado de véu, de grinalda, no seu primeiro casamento. Aquela festa bonita, maravilhosa, todo mundo enfeitado, aquela coisa, 7 dias de festa, oh alegria. Casou com um homem que era o sonho dela. Mas 1 ano depois ela descobriu que ela ainda estava com sede. Então, com o passar do tempo, o diabo deve ter dito para ela: ó, não é esse homem aí, é outro, você casou errado, procura outro. E quem sabe ainda casada, ela começou a ter um relacionamento com outro homem, acreditando que esse segundo homem fosse lhe matar a sede. A verdade é que ela procurou e encontrou 6 homens, passando de um para o outro. A cada homem, quando ela encontrava um homem bonitinho, musculoso, forte, ela acreditava dizendo: esse vai matar a minha sede. E ela se envolveu com 6 homens, mas nenhum deles pode matar a sede. Um dia, quando ela já estava amargurada da vida, quando ela já estava decepcionada com tudo que ela tinha planejado, quando quem sabe ela nem pensava mais nisso, ela chega num poço e tem um homem, ela não dá nem bola para ele. Ela não quer mais saber, que homem que é nada, já tive 6 relacionamentos até agora, nenhum resolveu o meu problema. E quando ela está naquele poço pegando água sem olhar para o lado, o homem que está sentado olha para ela e diz assim: dá-me de beber. Esta palavra de Jesus tocou direto na ferida daquela mulher. Como assim dá-me de beber? Se eu venho na minha vida inteira procurando esta água, como que agora eu vou te dar água? Sou eu que preciso dessa água. Quem está pedindo água aqui sou eu não admito que ninguém peça água no meu lugar. E Jesus vai direto na ferida da mulher. E depois dela ter tirado as pedras para atacarem Jesus, Jesus fala para ela assim: você está com sede, né? Bebeu todas as águas que não mataram a sua sede. Já encontrou 6 homens que não puderam saciar a sua sede. Mas eu estou aqui hoje, e eu tenho a água que você procura. Eu sou o 7º homem que vai matar a sua sede. Eu sou o homem que vai saciar de vez a sua alma.
E aí ele inicia um diálogo com aquela mulher. E ao longo desse diálogo nós descobrimos que a mulher tinha sede em 3 áreas da vida. Quantas áreas? 3 áreas, pelo menos 3. A primeira dela, a mulher tinha uma sede imensurável, uma sede fora do comum. E que sede era essa? Ela tinha sede de comunhão com Deus. O texto nos diz, a mulher disse: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, não preciso vir buscá-la. Os nossos pais adoraram no monte, vós dizer que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A mulher tinha uma sede de adorar a Deus, tinha sede de comunhão com Deus. Ainda que ela vivia uma vida amargurada, lá dentro dela tinha um vazio, lá dentro dela tinha uma questão dizendo: como que eu posso me relacionar com Deus? Ela tinha uma sede de comunhão. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Um ser humano que não adora a Deus é como um passarinho sem asa, é como um carro sem motor, é como um vaso sem água, sem óleo. Um ser humano que não adora a Deus é como um jardim sem flores, é como as nuvens sem água. Porque nós nascemos para adorar a Deus, para se relacionar com Deus. E esta mulher tinha uma sede excomunal de se relacionar com Deus. Só que ela não entendia isso, e ela achava que era outras áreas da vida. Eu quero dizer para você que quando a gente adora, a gente vive. Quando a gente adora, a gente se comunica com Deus. Quando a gente adora, a gente se relaciona com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, a parte que nos falta, ela é preenchida pelo grande amor de Deus, pela presença de Deus. Crente que não adora, que não cultua, vive com sede. E porque vive com sede, vive amargurado. Mas quando você adora, quando você tem comunhão com Deus, Ele preenche o vazio na minha e na sua alma. A segunda sede na vida daquela mulher era uma sede que nós também temos. Que sede era essa, pastor? Era a sede da palavra. Ela tinha sede de aprender. É interessante porque no versículo 25 ela diz: eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, ele vai vir, viu? E quando ele vir, ele vai nos ensinar todas as coisas. Por quê? Porque os rabinos se negavam a ensinar para as mulheres. Havia um rabino se amontoando em Jerusalém, mas faltava gente para ensinar em Samaria. Haviam grandes escolas em Jerusalém, mas faltavam escolas em Samaria. E Jesus vai lá aonde não tem pão, para levar pão. E enquanto lá em Jerusalém as pessoas ficavam analisando para julgar os ensinamentos de Jesus, lá em Samaria tinha um povo igual o passarinho, com a boca aberta, gritando, dizendo: queremos comer aquilo que tu tens para nos dar. A mulher tinha uma grande sede da palavra. Ela tinha sede de aprender de Jesus. Ela tinha sede de aprender de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que você tem estudo bíblico toda semana, tem pregação de qualidade toda semana, mas aí fora existem milhões e milhões de pessoas que queriam ter a oportunidade de ouvir uma palavra da sua boca. Você tem esse pão, você tem esse alimento, dá esse alimento para essas pessoas comerem. A mulher tinha fome da palavra, tinha sede da palavra, ela queria saciar a sua alma. Ela disse: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai responder as nossas questões, vai nos ensinar tudo. As pessoas têm sede da palavra, irmãos. O culto pode ser substituído por qualquer coisa, por fumaça, por show pirotécnico, por produções cinematográficas. Tudo isso é interessante, mas nada disso sacia a alma. O que sacia a nossa alma é a palavra de Deus. Você pode procurar aqueles movimentos tipo puleiro de anjo, e lá a pessoa vai dizer o seu passado, o seu presente e o seu futuro, mas a sua alma ainda continuará sedenta, porque o que ela bebe está aqui, ó, nesse poço chamado Bíblia Sagrada. A mulher tinha sede da palavra. O coração dela estava sequioso, buscando a palavra. Em último lugar, aquela mulher tinha sede de salvação. Aquele povo tinha sede de salvação. Quando os judeus olhavam para ele e diziam: esse povo não passa de cães. Comparavam eles aos cachorros, aos cães. Esse povo é um povo maldito. Esse povo é um povo misturado com o pecado.
Esse povo adora a Deus durante o dia e adora Baal em prostituição à noite. Os judeus, no período da santificação, nem pelo caminho de um samaritano eles não passavam. É por isso que se dizia: não passe pelo caminho dos samaritanos. Naquele período, um judeu se negava a andar no mesmo caminho que o samaritano andou. Por quê? Porque é possível que no passar do samaritano tenha saído uma poeira do seu corpo e pego no judeu. Isso o contaminaria, segundo a tradição judaica. Aquele povo era tudo isso. Mas Jesus sabia que eles tinham uma sede gigante de salvação. Eu quero dizer para você que as pessoas atravessam esse país carregando uma cruz, não é porque eles querem ser bobo. Não. Não é porque eles querem aparecer na televisão, não. Quem faz isso não quer aparecer. Quem faz isso tem sede de salvação. Quando você vê alguém lá nas encruzilhadas oferecendo oferenda, não ignore. Aquela pessoa tem sede de salvação. Quando você vê alguém gritando, berrando, fazendo qualquer coisa para chamar a atenção de Deus, não ignore. Saiba que aquela pessoa tem sede de salvação. Há dentro da nossa alma uma sede de estar perto de Deus. A nossa alma não quer apenas beber da água aqui, ela quer subir ao trono para tomar da água lá no trono. Dentro de nós não existe nada que substitua a presença bendita de Deus. Aqui você adora pela fé, você glorifica pela fé, mas o que nós queremos mesmo é subir lá, para estar com Ele lá, e adorar Ele lá, e glorificar Ele lá, e bendizer Ele lá, e estar junto com aquele que nos criou. Ela tinha uma sede grandiosa de salvação. Querido, eu convido você a estar de pé, por favor, nós vamos orar. Deixa eu dizer para você que Jesus, para alcançar o coração daquela mulher, rompeu muitas barreiras, pelo menos a barreira cultural. Os samaritanos e os judeus não se comunicavam, tinham culturas diferentes, muito diferentes. Jesus era um rabino, não podia conversar com uma mulher, nem que se fosse a sua própria mulher, muito menos uma mulher estranha, muito menos uma mulher imoral como a samaritana. Mas Jesus quebrou aquela barreira para alcançar o coração daquela mulher. Jesus também quebrou uma barreira racial. Judeu e samaritano já fazia quase 1000 anos que se odiavam, professavam o mesmo Deus, mas eram irmãos que tinham ódio um do outro, ódio mortal. Jesus quebrou a barreira racial e também Jesus quebrou a barreira religiosa, porque os judeus diziam que a sua religião era a religião verdadeira e os samaritanos diziam que a sua religião era a religião verdadeira. Jesus quebrou essa barreira para alcançar o coração daquela mulher. Eu quero dizer para você que Ele continua quebrando barreira até hoje. Ele continua quebrando barreira até hoje. Barreira da angústia, da amargura, do sofrimento, barreira da indiferença para levar a água para o sedento, para saciar a minha e a sua alma. Até hoje Jesus continua trabalhando para que a minha e a sua alma seja saciada pela sua presença bendita, pelo seu Espírito, que dentro de nós venha jorrar esta água maravilhosa, que nós tenhamos a nossa sede saciada por esse Cristo bendito. Quando as pessoas olhavam para a samaritana, irmãos, eles diziam: quem é essa mulher? E alguém devia dizer: essa é aquela mulher de antes. Não, não pode ser. Aquela mulher que vivia amargurada, que não sorria para ninguém, aquela mulher frustrada, aquela mulher falida, não pode ser ela. O que aconteceu na vida dela? E alguém dizia: eu não sei, mas eu acho que ela andou bebendo alguma água aí que mudou ela. Jesus não pegou um balde de água e jogou em cima da mulher, não. Ele deu água para a mulher beber, porque a transformação que Deus quer fazer na minha, na sua vida, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando a gente toma essa água, é de dentro que a mudança começa a acontecer, e a mulher foi transformada porque tomou desta água. E eu quero dizer para você que se a sua vida vive amargurada, angustiada, se você não consegue se libertar, se a sua alma está gritando dentro do seu coração, eu quero dizer para você que Jesus tem água nesta noite, para dar água para você beber e sair daqui transformado por esta água. Feche os seus olhos. Você pode dizer para Ele: Jesus, eu quero beber dessa água, eu preciso muito dessa água. Jesus, na segunda-feira eu já estou pensando na sexta. Jesus, eu não consigo ser feliz. Senhor, a religião não consegue mudar a minha realidade. Dá-me dessa água. Eu preciso beber dessa água.
Eu preciso ser transformado por essa água que transforma, que renova, que cura, essa água bendita. Eu preciso desta água. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, aqui existem muitas almas, e também na internet estão nos acompanhando agora, e eu te peço, Senhor, eu te peço, que essa pessoa que está nos assistindo agora, seja onde for, seja no Brasil, em outro país, seja de dia, de tarde ou de noite, que ela receba agora a água que só o teu Filho Santo Jesus pode dar, e que ela receba essa água e venha saciar a sua sede. Senhor, eu te peço por essa pessoa que está pensando em tirar a sua vida, porque acredita que todas as fontes de água do mundo estão fechadas. Eu te peço que tu abra o entendimento dessa pessoa, e ela possa enxergar um poço no meio desse deserto, aberto, fluindo, dizendo para ela: eu quero matar a tua sede. Que cada irmão que está aqui, Senhor, na The Blue sede, possa beber dessa água nessa noite, possa sentir esse gozo nessa noite, possa sentir a mesma alegria que a samaritana sentiu quando bebeu desta água. Que cada um de nós possamos sentir esta graça. Que essa pessoa que está nesse quarto de hospital, que está nesse quarto escuro, que está, Senhor, nesse precipício terrível, possa tomar dessa água. Derrama sobre ele esta água, para que a sua alma seja saciada com a tua presença. Em nome de Jesus, nos alegra na tua presença, nos enche, nos faz brotar de nós, do nosso interior, rios de água viva, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém.